Vamos estudar a Bíblia? João, capítulo 5, verso 39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgas ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, passagens bíblicas controvérsias. Bem querido, bem querida, já convido você a ir deixar seu like e inscreva-se no canal, para que nós possamos então continuar fazendo esse trabalho. Não se esqueça, toque o sininho e você vai receber as notificações de outros vídeos. Estamos aqui começando, estamos aqui na introdução desta semana, e você acompanha aí na tela justamente os textos dessa semana e o assunto, né? O assunto principal dessa semana é a controvérsia com respeito às passagens bíblicas. Pedro nos exortou em sua carta, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que estivéssemos sempre prontos para dar uma explicação da razão da nossa esperança. Quando a gente ouve esse texto, parece assim que não soa muito legal, razão e fé. Entretanto, queridos, a fé também, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, precisa ser explicado para outros. As pessoas precisam entender. E por isso, há uma razão. A fé ela não é uma fé fanática, fechada, mas ela é baseada em uma razão espiritual, mas há uma razão para que você acredite no que você acredita. E Pedro, então, chama a atenção sobre isso. Paulo, também nos seus escritos, ele nos encoraja. Lá em 2 Timóteo 4, 2 e 3, Paulo dá o conselho que Timóteo deveria corrigir, repreender, exortar com toda paciência e doutrina. Veja, Paulo está aconselhando a Timóteo, um jovem pastor, que ele deveria fazer o trabalho de instrutor, inclusive corrigir os erros, repreender, mas isso com amor, assim que Jesus faria. Essa é a maneira que Jesus faz as coisas. Ele repreende, mas muitas vezes com lágrima nos olhos. Ele tem todo o interesse em alcançar as pessoas e não fazer com que elas se afastem. Sendo assim, é preciso conhecer textos bíblicos que são encontrados em contradição, em aparente contradição, com os próprios textos que são fundamentais para a crença da ressurreição e a crença de uma alma mortal. Bem, é importante e é dever do instrutor da palavra desmitificar, tirar os mitos de textos que estão aparentemente em contradição. E isso é um trabalho que tem que ser feito com amor e com carinho. Nessa semana, estudaremos algumas passagens intrigantes usadas para justificar a imortalidade natural da alma. E verificaremos se essas passagens realmente têm essa interpretação. Fique conosco, vamos então para domingo. Então nós temos aqui uma das primeiras passagens para nossa explicação. A parábola do rico e do Lázaro. Está aí em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Nos é apresentado então a parábola do rico e do Lázaro. Você leia com cuidado, porque aqui existe para alguns uma interpretação que não é a interpretação mais correta, é uma interpretação equivocada. Hoje vamos entender por que essa história não é uma descrição literal de uma vida após a morte. E nós vamos elencar alguns itens. Tem vários itens aí, mas o nosso tempo aqui não deve ser tão grande assim, não deve se estender tanto assim para não ficar um vídeo entediante. Então, nós vamos apresentar pelo menos 4 razões. A primeira, teríamos que admitir que o céu e o inferno eles estão tão próximos que há uma conversação entre quem está no céu e quem está no inferno. E isso não é uma coisa boa, queridos. Isso não é uma coisa, de forma alguma, boa e interessante. Habitantes do céu vendo habitantes no inferno sofrendo. A segunda coisa que teríamos que admitir. Teríamos que supor que a vida, então, após a morte, uma entidade sai do corpo enquanto o corpo fica na sepultura,
E essa entidade tem uma forma com olhos, com dedos, com boca, com nariz, e ela tem até sentimento, sente sede e pede água, inclusive. E você já viu em textos anteriores que a Bíblia fundamenta dizer que aquele que está na morte, ele está dormindo e que ele não tem sentimento, que ele não tem dor, que ele não tem amor, que ele não tem nada disso, porque tudo isso ficou. Ele apenas aguarda ali em descanso a ressurreição. Outro ponto que teríamos também para entender, se fosse uma descrição pós-morte, literal, o céu não seria um lugar de felicidade, visto que aquelas pessoas estão vendo o sofrimento daqueles que estão no inferno. E ali você imagine que poderia ter um parente ali, um amigo, uma amiga, a mãe, o filho, a filha, que não tiveram realmente no céu. E isso é contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, em Apocalipse 21, verso 4, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Um outro ponto importante, o quarto ponto, a história do rico e o Lázaro na realidade, se encaixa melhor como uma parábola. E a gente precisa entender que parábola é um recurso literário. E a parábola, ela tem as suas interpretações não literais, mas interpretações que são baseadas em lições que a parábola quer ensinar. Tá certo? Veja só, se isso fosse literal, observe que nesse céu não tem anjos, não tem Deus. Observe, lê o texto direitinho e você vai perceber que não tem anjo nem tem Deus. Inclusive, Abraão, um ser humano, pecador, faz o papel de Deus, conversando com quem está no céu e com quem está no inferno. Veja se isso realmente pode ser uma descrição literal do céu. Veja, outra coisa que podemos entender nessa parábola. Pelo menos 2 pontos são importantes que se levem em consideração. Primeiro, o status social. As pessoas que têm condições, às vezes, vivem o próprio céu na terra. E a parábola quer dizer para eles que o status social não salva. A pessoa pode receber bênção, mas isso não significa dizer que Deus está satisfeito com as atitudes daquela pessoa. A mesma coisa acontece com os pobres. Não significa dizer que uma pessoa pobre está sofrendo porque, de fato, ela não merece nada de bom. Não, não é isso. O sol e a chuva caem sobre justos e injustos. A parábola nos chama a atenção disso. E ela mostra a inversão de valores, que na realidade, na parábola, quem alcançou o céu foi o Lázaro. Outra coisa que a gente pode perceber é que o destino eterno de cada um é decidido nesta vida. Isso é correto na parábola. O destino eterno de Lázaro e do rico foram decididos pelas atitudes que eles tomaram, pelas crenças que eles tinham com respeito enquanto eles viviam. As demais partes pós-morte da parábola são alegorias para que a gente pudesse ter ali uma lição. Por isso é parábola, porque é um recurso literário que trabalha justamente com elementos que não pode ser usado na literalidade, né? Todo conto precisa de uma licença poética para usar esses elementos que não podem ser entendidos num contexto literal. Por isso, então, quando prestarmos atenção à parábola direitinho, a gente vai entender que ela não está falando de vida após a morte. Você pode fazer uma comparação, por exemplo, com a parábola de Jotão, que ele conta sobre as árvores dos reis, lá em Juízes, capítulo 9, versos 7 a 21. Essa parábola ela está chamando a atenção, na realidade, do orgulho nacional. Os judeus se achavam os melhores e achavam que, por serem eles filhos de Abraão, eles tinham direito ao céu. Então Jesus está mostrando nessa parábola a inversão. Não é isso que garante a vida eterna. Ser, então, descendente de sangue de alguém. O que garante a vida eterna é ter uma conversão a Jesus Cristo. Bem, vamos seguir, então, com os nossos textos da semana. Vamos para segunda-feira. Na lição de segunda-feira também temos um texto muito interessante. Em Lucas 23, 43, Jesus disse para o malfeitor: hoje te afirmo, estarás comigo no paraíso. Mas esse texto, ele se tornou um texto muito controvertido. E ele é usado para os imortalistas para dizer que Jesus garantiu a vida eterna naquele dia
Por isso, então, aquele homem foi para o céu com Jesus. Mas veja, queridos, não é isso que o texto está ensinando. Se você prestar atenção, você vai perceber que Jesus, na realidade, não está dizendo isso. Primeiro, nós vamos aqui colocar em ponto três fatores importantes. Primeiro, eu quero usar licença para usar um nome conhecido, que é o Dr. Rodrigo Silva, que fez uma tese de doutorado com respeito a esse assunto de Lucas 23. E olha, observe, ele fez essa tese de doutorado em uma faculdade de pessoas que creem na imortalidade da alma. Foi na Universidade Católica que ele fez essa tese de doutorado. E, por ser um conhecedor, um pesquisador das línguas, ele buscou diversos textos, pesquisas por 5 anos sobre os textos antigos, tanto na Septuaginta quanto no grego do Novo Testamento, o grego koiné, e descobriu então uma questão gramatical da questão da vírgula. E essa questão da vírgula é uma explicação muito importante. Depois eu recomendo que você acompanhe esse vídeo de Rodrigo Silva falando sobre Lucas 23. É muito importante, nos mostrando então que as pessoas aplicam a vírgula dizendo: hoje mesmo te afirmo que estarás comigo no paraíso. Na realidade, Jesus disse: hoje mesmo te afirmo, estarás comigo no paraíso. Então, a vírgula é logo depois do hoje. Né? Te afirmo hoje, estarás comigo no paraíso. E não te afirmo que hoje estará comigo no paraíso. Bem, mas isso não é suficiente. É uma questão técnica para você entender o lugar da vírgula. Tá? Isso aconteceu justamente porque houve uma troca aí na imprensa bíblica de Veneza, e os tradutores que já aceitavam a doutrina da imortalidade da alma continuaram traduzindo desse jeito. Mas você pode duvidar, você pode achar que isso não é uma realidade. Por isso, então, há testemunhos bíblicos, de passagem bíblica, que esclarece essa passagem. E eu quero que você acompanhe. Lá em João capítulo 20, verso 17, no domingo da ressurreição, Jesus, ao ressuscitar, ele fala com as mulheres, fala com Maria, e ela então quer abraçar, e ele diz: não me detenhas, porque ainda não fui para meu Pai, mas logo eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo no domingo que ele não foi para o céu. Ora, se Jesus está dizendo que não foi para o céu, então por que as pessoas dizem que ele estaria no paraíso com o malfeitor? Bem, porque, de fato, o texto não queria dizer isso. Bem, leia o texto com mais calma e você vai entender. Há também testemunho de outros evangelhos, você vai ver aqui também, que mostra que os ladrões não morreram, os malfeitores não morreram na sexta-feira, mas eles foram tirados da cruz na sexta-feira, quebrados suas pernas, e colocados então na cruz posterior ao sábado. Então isso é um testemunho. Bom, no capítulo 19, no versículo 31 a 37, nos fala sobre isso, dizendo que, na realidade, aqueles ladrões foram quebrados as pernas para não ficar no sábado e só foram crucificados posterior. E Jesus não. Quando eles viram que Jesus estava morto, então ele simplesmente, o soldado cortou o lado de Jesus, mas quebrou as pernas então dos outros que estavam vivos. Então você precisa ler esse texto para que você fique mais informado e você robusteça a sua fé na verdade. Bem, é importante também salientar que o próprio Jesus, em João capítulo 14, de 1 a 3, ele disse que na casa do pai dele havia muitas moradas e que ele ia preparar lugar. E quando ele fosse à casa do pai, então que ele preparasse o lugar, ele voltaria para nos levar para ficar com ele. Então, se depois da morte ele disse que ele não foi para o céu, então ele não preparou lugar e não poderia levar ninguém para ficar com ele. Então preste atenção aos textos da Bíblia para que você fortaleça cada vez mais a sua fé. O texto ficaria então de forma correta, baseado então no testemunho da língua que vimos aqui, a parte de Rodrigo Silva, e no testemunho dos próprios textos bíblicos. O texto ficaria correto assim: em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus fez uma promessa naquele dia, na sexta-feira, que um dia o malfeitor, estaria com ele no paraíso, e não naquela sexta-feira. E você precisa acreditar nisso. Esse é o testemunho bíblico. É isso que a Bíblia ensina. Bem, vamos para a terça-feira. Mais um testemunho. Filipenses 1, 21 a 24. Nesse texto, Paulo fala sobre uma dúvida que ele tinha, de que se ele deveria partir e estar com Cristo, ou então viver pregando por Cristo.
E aí então se suscita essa questão de que Paulo está dizendo que ele iria morrer para estar com Cristo, porque estar com Cristo seria mediante a morte. Mas veja, queridos, isso é uma incoerência, porque o próprio Paulo, nas cartas de Tessalonicense e de Coríntios, deixou muito claro que as pessoas só poderiam estar com Cristo no período da ressurreição, quando Jesus voltar. Inclusive, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que eles iriam ser transformados e encontrar com o Senhor dos ares. Então, isso não é realmente base para se orientar por causa de um texto que o apóstolo Paulo está simplesmente fazendo uma referência que, para ele, era lucro tanto morrer por Cristo como viver por Cristo. Ele mesmo foi que disse que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então o apóstolo Paulo também falou que nada nos separaria do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, no capítulo 8, e que nem a espada nem fome, nada ia separar do amor de Cristo. Então o apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que para ele, se ele morresse, descansasse materialmente, ele estava bem, porque ele tinha certeza da salvação. E se ele continuasse vivo pregando por Cristo, ele também estava bem, porque estava fazendo a obra de Deus. Isso é que quer dizer, então, lá em Filipenses capítulo 1, versos 21 a 24. Sigamos, então, para a lição de quarta-feira. Na quarta-feira, temos outro texto polêmico. 1 Pedro 3, 13 a 20. O apóstolo Pedro fala que Jesus, que na realidade havia sido morto na carne, mas no Espírito, ele teria pregado aos espíritos em prisão no tempo do dilúvio. Então aí os imortalistas disseram, aí, tá vendo? Jesus saiu em espírito e foi lá para o inferno pregar para aqueles que estavam presos no inferno, para salvar eles, para trazer então eles para a salvação. Bem, querido, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o mesmo Jesus, que era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, ele morreu na carne. Tá? Mas no período do dilúvio, lá atrás, lá no Gênesis, ele vivia no Espírito, porque Jesus é antes de todas as coisas, Jesus é Deus, Jesus é a palavra de Deus, e antes dele ter a vida física, humana, ele era um Espírito. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que está escrito lá no primeiro capítulo de João. Então, queridos, é necessário que a gente entenda João capítulo 1, de 1 a 3 e verso 14. É necessário que a gente entenda que Jesus Cristo, ele foi o inspirador da pregação de Noé. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, que Noé fez tudo aquilo inspirado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. A Bíblia também, querido, nos fala que Noé, com a sua pregação de justiça, ele condenou o mundo daquele tempo. Então está lá escrito em 2 Pedro capítulo 2, verso 5, que ele era o pregador da justiça. Nós sabemos que a justiça é Jesus. Outro detalhe que nos chama a atenção é que a própria Bíblia nos ensina, em vários textos que não podem ser contraditos, que há apenas uma oportunidade de salvação. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. E isso é um texto que está de acordo com outros textos como Jó 14, de 10 a 12, Salmo 146, 4, Eclesiastes 9, 5 e 10, e 1 Coríntios 15, 16 a 18, que temos lido incansavelmente, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, tudo isso temos lido incansavelmente aqui e temos passado para que você entenda, queridos. Na verdade, o Espírito de Cristo, que é eterno, estava em Noé no período da pregação e pregou para aquelas pessoas que estavam presas ao pecado, estavam na prisão do pecado, para que elas pudessem se libertar. Mas elas não aceitaram a pregação de Noé e foram então condenadas. É isso que o texto está dizendo, e não que Cristo saiu de forma espiritual e foi no inferno pregar para almas que estavam lá, amarradas no inferno. Isso não é uma orientação bíblica. Bom, fique com a orientação bíblica. Então seguimos, quinta-feira. Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11. É um texto que se apresenta então almas debaixo do altar, clamando, vinga o nosso sangue.
E ali é o quinto selo apocalíptico. E essas almas que estão debaixo do altar, elas foram mártires, haviam morrido e derramado sangue na pregação. Então, queridos, aí os imortalistas dizem, tá vendo? As almas estão clamando, estão conversando com Deus ali, as almas, para que Deus vingue eles, porque eles foram martirizados. Primeiro vamos entender, queridos, que o Evangelho não nos ensina a ser vingativo. Estevão morreu dizendo para que o pecado não fosse imputado sobre eles. Jesus morreu dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, queridos, o Evangelho não nos ensina a ser vingativo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos diz em Hebreus que de Deus é a vingança, Ele é quem vai retribuir. Então, primeiro, esse pensamento de vingança não se passa nos mártires. O que aconteceu na realidade foi que Apocalipse é um livro simbólico. Apocalipse tem uma linguagem toda especial, devido então à preservação que era necessária, porque Apocalipse feria direto os governos e os poderes que estavam então naquela época. Então foi mostrada a João no audiovisual espiritual, numa linguagem completamente simbólica, a fim de que aquele que não era de Deus não entendesse aquela mensagem. Aquela mensagem foi codificada, mas Apocalipse é uma revelação de Jesus, e Jesus quer que você entenda, que seja esclarecido, se você é servo de Jesus, ela foi feita para você. E aí, queridos, precisamos entender primeiramente isso. Apocalipse é um livro simbólico. Depois, a cena que é retratada ali em Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11, é na realidade uma alegoria, fazendo então alusão ao que nós conhecemos como o sacrifício, né? Lá em Levítico capítulo 4, 18, 30 e 34, Moisés nos fala então da forma que era realizado o sacrifício. E é interessante notar que o sacrifício ali dos mártires é um símbolo também daquele sacrifício que prefigurava Cristo. Porque Jesus disse que aquele que morresse pelo Evangelho estava então entregando-se a Deus como um sacrifício. E o apóstolo Paulo, também falando sobre isso, ele nos diz, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, que ele estava prevendo a sua morte e que ele iria ser então derramado como sacrifício de libação. Então, queridos, isso apenas é uma linguagem alegórica para mostrar que os mártires de Jesus, eles estavam ali representando aqueles que Deus não vai esquecer, representando aqueles que fizeram a sua parte pelo Evangelho e que Deus há sim de completar esse trabalho, então trazendo essas pessoas para a glorificação de Deus. E essa questão das almas clamando é uma expressão também simbólica, porque isso também foi usado lá em Gênesis, quando Abel foi morto, então o sangue de Abel falava a Deus. Na realidade é uma linguagem simbólica, como se dissesse assim, Deus está vendo tudo, Deus está vendo que aquelas almas foram mortas, Deus está vendo que o sangue de Abel foi derramado. É isso que o Apocalipse, então, está nos explicando. É isso que o apóstolo João fala em João 21, 19, sobre a morte de Pedro, que deveria ser um sacrifício a Deus, e o próprio apóstolo Paulo confirma isso lá em Timóteo. Então, queridos, nada de almas desencarnadas clamando no altar de Deus. É apenas uma linguagem simbólica para mostrar que o sofrimento dos mártires será compensado juntamente conosco na ressurreição, como diz Hebreus capítulo 11, lá no versículo 37 também, nos diz que aqueles que morreram entregaram suas vidas e sem alcançar as promessas, mas eles vão ser recompensados e aperfeiçoados juntamente conosco quando o Senhor vier na glória dos céus. É nesse momento que essas pessoas mártires também farão parte dos remidos para glorificar a Deus. Bem, chegamos então, queridos, ao final dessa semana e quero então, nessa parte de sexta-feira, dizer para você, querido, que é muito importante o estudo que tivemos essa semana. E você precisa muito repassar esse estudo, você precisa refletir um pouco mais sobre isso, para que você entenda que o que estamos trazendo aqui é a realidade que Deus quer que você saiba, né? Tanto na parábola do rico e o Lázaro, como também, querido, naquele acontecimento ali entre Jesus e o malfeitor em Lucas 23, 43, bem como também, queridos,
no que está relatado em Filipenses, capítulo 1, no versículo 21 a 24, porque Paulo dizia que estava sem saber se preferia viver ou morrer. E também o que estudamos sobre Noé e o que foi dito pelo apóstolo Pedro sobre a questão dos espíritos em prisão. E finalmente as almas debaixo do altar. Tudo isso não traz nenhuma ponte, não traz nenhuma base, nenhum fundamento para alguém dizer que crê numa alma imortal ou num espírito que sai do corpo. Nada disso derruba o fundamento, nada disso derruba a base sólida que foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos, que a volta de Jesus e a ressurreição é que vai consumar a vida eterna para os cristãos. Nenhum cristão está gozando da vida eterna antes mesmo de receber de Deus essa grande bênção que é a ressurreição. É por meio da ressurreição que se alcança o céu. E só Jesus pode dar a ressurreição. A Bíblia diz que ele só tem a imortalidade e não dividiu isso com ninguém. Mas ele há de dividir esse dom na manhã da primeira ressurreição, quando ele voltar nas nuvens dos céus, ao som de trombeta, ele vai ressuscitar aqueles que estão mortos e vai transformar os vivos. Já falamos isso várias vezes, para que a gente tenha então uma vida eterna. É essa a esperança, é essa, querido, aquilo que Deus quer que você entenda. Veja, querido, essas são passagens bíblicas que são tomadas para, vamos dizer assim, fora do contexto, se entender de forma errada. Mas Deus hoje lhe deu luz. Você recebeu mais luz, você recebeu mais orientação. É seu desejo, então, fazer sua a promessa de Deus e, baseado nessa orientação, você seguir a verdade? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Eterno e bom Deus, obrigado por todas as coisas. Obrigado por nos revelar mais coisas sobre a Tua Palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.